A gente sabe que um povo sem memória é um povo morto. É uma missão assim que eu tenho, de como é que eu posso dar uma contribuição para o meu povo, né, para essa ancestralidade, né, que derramou tanto sangue, suor, sêmen, nesse sentido de dar continuidade, para que isso não se interrompa. A gente vive um país muito diverso e a narrativa geralmente é contada, né, por homens brancos. A gente tem muitas personalidades brasileiras que são muito importantes para a historiografia oficial. Então, quando a gente tem esse trabalho de fazer o retrato dessas personalidades, a gente está garantindo essa memória e o acesso dessas personalidades para essas futuras gerações. Comecei a estudar os retratos desses personagens negros, mas só que retratos que me incomodavam muito, assim, aquela condição do negro numa situação do trabalho braçal, né, nas lavouras de café, por exemplo. Então a ideia é como que a gente faria um contraponto a essa representação, esses estigmas desse corpo. A minha família, ela é de Paracatu, Minas Gerais. E um tio faleceu. Quando esse tio falece, a gente vai no velório. E aí lá, conversando com as pessoas e tal, eu descubro que é um quilombo. Foi como uma luz assim no fim do túnel, que tinha um direcionamento, assim, tinha uma seta que apontava para um caminho. Me veio essa ideia de ir até os quilombos, conversar com quilombolas, trazer outras inspirações para esse retrato. E daí uma quilombola, Fátima Barros, me fez uma proposição pensando na contrapartida que eu daria para a comunidade. Ela falou assim, olha, a gente quer que você fotografe os nossos mais velhos. E os que já foram, você pode fazer os retratos dele. E a gente vai te falando como era, e eles tinham essa aparência dos mais novos. Aí, retrato falado, né? Então tava aí toda a metodologia dada. Aqui é uma comunidade quilombola, né? Que ela existe há mais de 300 anos. Foi começada pela época dos escravos. Aí os africanos trabalhavam na senzala, no garimpo, né? Com os índios. E aí fugia junto. Os índios já eram conhecedores de todas essas localidades, difícil acesso. Foi onde formou essas comunidades. Na historiografia brasileira é muito difícil encontrar um retrato de família negra nesse período colonial. Esses corpos negros que eram separados, a mãe ia para o lado, o filho ia para o outro. E com isso a gente perdeu muito, né, da história da gente, saber quem são pais, avós, bisavós. Então a gente fica nessa busca constante. É muito importante esse trabalho do resgate da memória através da pintura, né? Porque tem muitas pessoas nossas, meu avô, por exemplo, eu não tenho uma foto. Então isso aí traz para nossas futuras gerações, na memória, as pessoas que lutou para que existe esse território, que existe essa cultura preservada também. Por que não temos registro de nosso povo? Porque não era visto como pessoas importantes, né? Se a gente somos iguais e buscamos por direitos iguais, esse trabalho vai influenciar muito. Eu até comentei que eu quero colocar um quadro ali em casa para mostrar a rainha que eu sou. Eu sou bela, por que não? Então é a grandiosidade que a gente é. E para mim ter o meu rosto pintado por uma pessoa negra também, igual eu, é muito importante. Para mim é um troféu, é um prêmio, né? Não só para mim, mas eu tenho certeza para minha família ficar muito honrada. E o meu povo quilombola, eu tenho certeza que vai ficar muito honrado. De eu receber o retrato meu com a minha qualidade que eu sou, né? Isso para mim é uma grande felicidade. Então, primeiro, né, eu fotografo os personagens no quilombo e é uma coisa bem intuitiva, assim, de um sentimento de lá, de achar que aquela pessoa, né, tem uma força e pode representar um personagem e tal. Então, esses retratos eles servem de base para elaborar, né, o retrato dessas personalidades negras. Depois tem essa pesquisa das roupas, e pensar roupa de época. Vou para o caderno de artista, faço o desenho, testando cores e a roupa. E aí o resultado final é a pintura em si.
Na minha infância, né, minha mãe pedia, né, pra eu afinar o nariz. Então, essa negação, né, desse corpo negro e ter aspecto de corpo branco, enfim. E aí, na minha pintura, eu faço justamente o contrário, de ressaltar, de valorizar. Eu, mais ou menos aos meus 14 anos, eu senti uma necessidade muito grande de buscar a minha identidade, né? O que me formava como indivíduo, como homem, né? Então, eu me sentia que não era contemplado, assim, né? Eu não sentia uma identificação com os espaços onde ia, com os filmes que eu assistia, com os livros que eu lia. Então começou essa busca, assim, né? Uma espécie de uma caça. As artes visuais, as imagens, assim, ela tem um poder muito grande, né? Ela tem um poder de trazer questionamentos, de mexer com essa capacidade cognitiva, de às vezes até mudar comportamentos, assim, né? E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a usar isso como uma ferramenta no combate do racismo. Para mim é uma alegria muito grande, assim, por exemplo, uma pessoa, um jovem negro, entrar no museu e se identificar com o trabalho, assim. Aquilo ali atravessar, afetar aquele jovem, fazer com que ele se identifique, mas também faça questionamentos, que ele também pode estar naquele lugar, ou que ele também possa fazer e está sendo contemplado. Então, sem dúvida nenhuma, para mim, isso é parte dessa cura, sim, também.